mesmo quando tudo desmorona. A gente aprende a juntar os pedaços, não do mesmo jeito. A gente reconstrói, só que reconstrói melhor, bem melhor. Talvez você já tenha passado por isso. Olhar ao redor e pensar, de novo não. Por que comigo? Ou por que é tão difícil fazer o que parece tão simples para todo mundo? Se você vive com TDAH, sabe que não é preguiça nem falta de vontade. É um cérebro que funciona diferente e isso exige novas formas de viver, de se organizar e de ser feliz. Hoje quero te contar 5 passos que me ajudam a viver com mais leveza. Eles não curam o TDAH, mas me ajudam a ter mais clareza, mais paz e mais produtividade. O cérebro com TDAH tem um sistema de alerta sempre ligado. Mas como reformular nossa mente? O TDAH afeta diretamente a forma de regular as nossas emoções, amplificando reações e gerando interpretações negativas quase automáticas. Um sentimento de fracasso, de sobrecarga, comparação constante e autocrítica intensa. Essa reestruturação cognitiva, substituir pensamentos automáticos como nunca dou conta por frases mais realistas e compassivas, pode ajudar bastante. Não consigo trabalhar mais rápido com essa planilha. Não sou boa o suficiente. Vou desistir. Ao reformular, eu posso mudar a forma de pensar. Essa planilha está complexa. Se eu fizer uma pausa, descansar uns 5 minutos e focar por mais 25 minutos, depois eu descanso mais 5 minutos e assim isso me ajuda a ter mais clareza. Minha agenda está lotada de novo. Não vou dar conta. Não sei o que fazer. Já sobre a agenda lotada, eu posso pensar, eu sei que eu sempre vou ampliar os horizontes e às vezes demais. Hoje eu vou priorizar o que realmente importa. Isso faz toda a diferença. Esses exercícios de reformular, de buscar regular as emoções, precisa ser constante, porque no meu caso eu sei o quanto o meu cérebro pode ser cruel comigo mesma. O que acontece com você? Todo mundo precisa de cuidado, todo cuidado é pouco, e conversar com quem está por perto, vendo o que nós estamos vivenciando, explicando o que se passa aqui dentro, também ajuda muito no processo. Como criar metas claras e por que isso é importante? Um dia não é uma data. Se você diz, um dia eu começo o canal, qual dia? Segunda? Sexta? Daqui a um ano? Logo, eu respondo aquele e-mail. Logo, quando? Antes ou depois do colapso emocional? Tive uma ideia. Estou pensando em ir à Lua. Ir à Lua não é exatamente alcançável, pelo menos não para mim. Ainda, só se for mentalmente. Escalar o Everest não é relevante se você nem gosta de frio. Se não faz sentido para a sua vida, não é meta, é tortura. E sem prazo, tudo vira ideia solta. Meta
Sem tempo definido é só ansiedade vestida de objetivo. A disfunção executiva do TDAH afeta a nossa capacidade de organizar, planejar e iniciar tarefas. Procrastinação, paralisia, desistência precoce, culpa por não render são sintomas comuns. Criar metas, como as metas SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes, com tempo definido, podem mudar completamente o jogo. Exemplo, eu transformei simplesmente a ideia de postar um vídeo em criar um canal no YouTube, gerar conteúdo semanalmente, usar o computador, compartilhar minhas experiências que possam ajudar outras pessoas e manter esse comprometimento, ou seja, repetir. Meta Smart não é sobre controlar tudo, é sobre acender uma lanterninha no meio da bagunça mental. E se eu só conseguir cumprir uma parte, tudo bem, eu comecei. E isso já muda tudo. Gerou movimento, e movimento é vida. O TDAH interfere na autorregulação, o que dificulta a percepção dos próprios limites e ciclos de produtividade, cansaço extremo, explosões emocionais, procrastinação ou hiperfoco até exaustão. Mais sobre hiperfoco no vídeo em algum lugar aqui em cima. Observar padrões e adaptar a rotina de acordo com a nossa mente e o nosso corpo, o que eles pedem, monitorar-se com gentileza é uma boa estratégia. Descobri que minha energia vem em ondas. Se eu respeito isso, produzo mais e me sinto melhor. Mas não é uma receita pronta, é mais um trabalho diário. O passo 4 é pensar de forma mais positiva ou usar afirmações positivas. O cérebro com TDAH vive em estado de alerta, espera o pior, carrega marcas de rejeições e correções constantes. E eu estou sorrindo para não chorar. Ansiedade, pensamento negativo automático, sentimento de inadequação e medo de julgamento. Criar âncoras positivas, frases de apoio que servem como pequenos respiros para a mente, são positivos. Algumas das minhas favoritas, e eu uso muitas. Você é suficiente. Você tem valor. Seu valor não depende do seu desempenho. Compreender-se ajuda a compreender aos outros e a se conectar. Você pode buscar a excelência, mas a perfeição não existe. Agora parece ser o momento de descansar e não se forçar. As crianças com TDAH, pois quem tem TDAH tem desde sempre. Bom, as crianças são corrigidas cerca de 20.000 vezes a mais do que as outras pessoas durante a fase de crescimento. Isso deixa uma marca e acaba com a autoconfiança. Ainda assim, aprendemos a reconstruir. Por isso, muitas vezes, antes mesmo de tentar, já ouvimos a voz interna dizendo: você nem sabe usar o YouTube, não tem dinheiro para contratar alguém para te ajudar, não sabe editar, vai falhar, ninguém vai gostar. Esse fundo está ridículo, você vai falhar de novo. Olha, haja trabalho interno, viu? Mas o modo resiliência já está ativado. Resiliência
mode on. Só que às vezes falha e eu paro e sigo. A gente segue. Passo 5. Gerar calma, porque ela não vem de forma natural. Mindfulness e técnicas de grounding. O sistema nervoso de quem tem TDAH pode entrar em pane com facilidade. Eu que o diga, e as pessoas ao meu redor também, especialmente em momentos de estresse ou sobrecarga sensorial. Falta de foco, desorganização, irritação, dificuldade com transições de uma atividade para outra, mudanças. Técnicas de grounding e mindfulness, como respirar, voltar a atenção ao corpo, aterrar, se sentir conectada com a terra, com a realidade. Métodos simples como o escaneamento corporal. Pensar se você está sentindo o ombro pesado, uma respiração consciente, respirar de forma leve, às vezes segurar por 4 segundos, soltar. Ou um outro método que eles chamam de 5, 4, 3, 2, 1. E se você quiser, você pode fazer até agora comigo. Você, a hora que está muito intensa as emoções, né, e eu estou fugindo aqui do script, você pensa em 5 coisas que você vê, você acessa, né, essa questão da visão, 4 coisas que você sente, 3 coisas que você ouve, 2 que você sente o cheiro e uma coisa que você saboreia. E só de prestar atenção nisso, você já sai daquele estado mental. Se você quiser, nós podemos montar algumas atividades aqui juntos, é só deixar nos comentários. Outros aspectos são estar na natureza, caminhar, sentir o chão, tocar nas plantas, brincar com animais. E às vezes o corpo precisa disso. Criei recentemente uma meditação guiada baseada nisso para adormecer, porque tive muita dificuldade na época da pré-menopausa, que é assunto para um outro dia. Mas aqui, nesse passo, eu quero deixar um agradecimento especial para o canal da Kate Morton, uma terapeuta americana que me salvou em tantos momentos difíceis com conhecimento e acolhimento. Especialmente, hoje eu deixo o vídeo How to Use Grounding Techniques. Muito obrigada, Kate. Você não precisa viver no piloto automático da culpa, do atraso, da bagunça mental e, às vezes, física. Com compaixão, prática e novas estratégias, é possível viver com TDAH de um jeito mais leve, mais lúcido, mais seu e mais feliz. Se esses passos ressoaram com você, comenta aqui embaixo qual deles mais te ajuda ou qual você quer começar a testar. Ficou pensando num outro assunto. E os medicamentos para TDAH? Bom, se você ficou pensando nisso, medicamentos podem sim ajudar, mas não são suficientes. Como diz o Dr. Edward Hallowell, um psiquiatra americano, os medicamentos para a TDAH, eles podem sim ajudar, como usar óculos. Eles corrigem parte da sua visão, mas eles não mudam como você vê a vida. Quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Bye, bye!